Bom, nós vamos começar a nossa aula de Escola Bíblica Dominical e hoje com um tema que é bem polêmico, bem interessante e eu sei que todo mundo vai querer falar à vontade aí. Uma pena que o Felipe não está aqui hoje, porque ele ia levantar muitas questões. Kézia, você pode fechar um pouquinho a porta? Na hora que chegar uma nuvem, você abre, tá? Só para escurecer. Aí, tá bom. Esse é um tema sobre a questão do sofrimento, é um tema que intriga todos nós. E eu espero que no final dessa aula a gente saia daqui com mais questionamentos e também com algumas certezas sobre esse tema que aflige a todos nós. E antes de começar, para correr tudo bem aqui nessa aula, nesse debate, nós vamos ter uma palavra de oração. Eu pedi que o Zambelli ore nesse momento para a gente. Pai, obrigado. Obrigado pela oportunidade de juntos aprendermos mais a tua palavra e a oportunidade também de possivelmente dialogarmos, refletirmos sobre esse assunto, Pai. Obrigado pela tua presença, que tudo isso ocorra, Pai, para o nosso crescimento, a maturidade de Cristo e a tua glória, Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. O sofrimento é uma realidade, né? Por onde você olha, não importa qual a TV que você está assistindo, qual noticiário, você só vê falar de sofrimento. Gente sofrendo na África, gente sofrendo de fome, gente sofrendo de desastres naturais, gente sofrendo na família, gente sofrendo das mais diversas formas, porque o sofrimento é uma realidade na nossa vida, na nossa existência. E a pergunta é, como entender essa questão aí do sofrimento? Como entender tudo isso? O que a Bíblia nos apresenta sobre esse tema? E eu tenho certeza que todos vocês já pararam um dia para perguntar sobre essa questão do sofrimento. Por que nós sofremos? Por que acontece isso? E o pior é quando o sofrimento nos atinge. Quando pega a gente de cheio e você fica assim sem saber. E nós que temos um conhecimento das Escrituras, nós ficamos assim em choque com aquilo que a gente ouve, né? Principalmente se você vem de uma igreja positivista, que Deus vai te fazer isso, Deus vai fazer isso, que você é isso, aquilo. E por outro lado você vê que a sua realidade de sofrimento é outra. Como entender tudo isso? Há um texto na Bíblia que joga mais lenha na fogueira, que está lá em Isaías 45, 7, que fala assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, Yahvé, né, faço todas essas coisas. Já viram esse versículo? Já, João? O que vocês acham disso? Vocês acham que o sofrimento, o mal, provém de Deus ou não? Como que a gente entende isso aqui? Quero ouvir vocês. Isso aí é quando Jó responde a mulher, né? Quando a mulher fala amaldiçoa a Deus e morre. Aham. Como que eu não aceitaria os bens, mas também os males vindos de Deus. Eu vou assim, né? Eu vou repetir, porque às vezes está gravando. Então o João está falando assim sobre a questão de Jó, da mulher dele, né? Que ficou muito chateada. Também, coitada, perdeu 10 filhos de uma vez, perdeu tudo, né? Jó, ele ficou firme. Mas depois, o resto do livro, ele só reclama. A mulher deu um estouro ali naquele momento, depois ela sai de cena. O sofrimento, quando ele pega, as reações são diferentes, né? O livro de Jó, nós vamos comentar daqui um pouco, né, que ele traz
algumas explicações sobre essa questão do mal. O que você pensa? Por que existe o mal hoje? De onde vem o mal? Por que isso acontece? É Deus? O que você acha, Rogério? Sérgio? Eu crio o mal. Será que Deus cria o mal? Como que a gente entende esse versículo? A criação, né? A descrição lá de Gênesis é da perfeição. Tanto é que, se eu não me engano, é 7 ou 8 vezes Deus diz. Quando ele termina de fazer alguma coisa, ele viu que era bom. Né? Ok. Era perfeito. Isso é interessante. Em Gênesis, a gente vê que há um período de criação e de perfeição. Tá? Isso é um ponto importante, tá? Que vai ajudar a gente a entender o assunto. A questão da perfeição, lá que Deus viu que era tudo muito bom. Tem um texto também, Eclesiastes, que fala assim, eu não sei onde, né, mas que Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ok, mais alguma explicação para essa questão do mal? Fala, Rogério. Como que você entende isso aí? Uma vez eu vi uma explicação, eu não sei se foi uma leitura que eu fiz, ou foi uma passagem, e assim, de certa forma eu concordei, e depois eu quero ver a sua opinião. Ele falando sobre isso, que seria uma forma de Deus se repreender do homem, como ele fala que criou o mal, por causa da desobediência do homem, por isso, somente o povo de Israel, quando veio a esquecer de Deus, então ele fala muitas vezes que o mal veio para a repreensão, então eu acabei concordando. Tá, interessante. Ela está falando que a questão do mal vindo como uma repreensão, uma disciplina, que é uma questão que precisa ser considerada também. Então, só observação. Antes da criação já havia queda também de Satanás. O mal, de certa forma, já existia ali também. Eu vejo assim que Deus, o homem, quando ele veio, Deus trouxe à existência os homens, já veio a serpente, né? O diabo, Satanás, esse anjo que foi criado por Deus, só que ele era muito orgulhoso, que ele não estava satisfeito com o que tem. Ele quis ser igual a Deus. E essa síndrome de Lúcifer é que pega a gente muitas vezes. É as pessoas não estarem contentes com aquilo que ela tem. Não está contente com os bens materiais, não está contente com a posição, não está contente com o olho, com a aparência física. E a gente sempre quer essa síndrome luciferiana que pega a gente muitas vezes. Uma coisa que foi falada interessante, que nós já vimos isso aqui na aula de hermenêutica, que o contexto, um versículo sempre tem que ser olhado à luz do seu contexto. Então, eu crio o mal, mas peraí, o que estava acontecendo para Deus falar isso aqui? Vocês que já leram a Bíblia, quando vocês estão lendo os livros dos profetas, se você pegar lá de Isaías e até Malaquias, você vai ver que Deus só fala para o pessoal, gente, vocês estão pecando, vocês estão entrando em idolatria, eu vou punir vocês. Eu vou punir aquela nação, eu vou punir Nabucodonosor, vocês estão fazendo isso, mas eu vou fazer isso. Israel, vai vir um chicote, eu vou disciplinar. E nesse contexto aí que vai entrar essa passagem. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem que entender esses textos à luz de outros textos das Escrituras. Quando fala que Deus cria o mal, não está falando que Deus é mal. A pergunta é o que outros textos das Escrituras falam.
Então isso é importante que você falou, que Deus, Ele pune, Ele disciplina, Ele traz uma punição, uma calamidade. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, mas eu falo para vocês que é uma dúvida antiga. As pessoas lá na antiguidade já falando assim, por que isso? Por que nós sofremos? O que acontece com uma pessoa quando acontece uma tragédia com ela? O que ela fala? Por que eu? Por que eu? Por que comigo? Por que aconteceu isso? Isso é natural. Tem um filósofo, vocês devem conhecer, tem até o livro dele chamado Epicuro. Ele escreveu uma teodiceia, que é uma questão assim, sobre a justiça de Deus. E ele fala o seguinte, olha, Deus quer impedir o mal e não pode. Parece assim, né, que Deus está tentando impedir o mal e não pode. Ou pode e não quer. Ou não quer e nem pode. Ou quer e pode. Será que Deus quer e pode? Ou não quer e nem pode? Se quer e não pode, se Deus quer impedir o mal e não pode, Ele é impotente. O que é impossível para Deus. Se pode e não quer, Ele pode e não quer, Ele é invejoso. O que, do mesmo modo, é contrário a Deus. Se nem quer, nem pode, é invejoso e impotente. Portanto, nem sequer é Deus. Se pode e quer, Deus pode e quer. O que é a única coisa compatível com Deus, de onde provém então a existência de males? Por que razão é que não os impede? Por que Deus não impede o mal? O que você responderia para Epicuro? Como que a gente vai colocar isso aqui? Eu quero ouvir vocês agora. Como que Deus pode? Oi? Ele tem uma razão para isso. Ele tem uma razão. O que mais? Pode lembrar de João Marcos, quando os discípulos perguntam sobre o problema dos pais, o pecado dos pais, se voltar aos filhos. E daí Jesus disse que aquele cego não tinha pecado nem os pais. Mas para que a glória de Deus se demonstrasse. Quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Porque naquela época todo sofrimento era atribuído a alguma coisa dos pais. Hoje em dia é alguma maldição hereditária, né? Você está fazendo isso porque lá no passado tem alguém da sua família que fez uma diabolice e agora você está sofrendo por causa disso. Então você precisa fazer uma regressão espiritual, quebrar a maldição hereditária para você ficar numa boa. Se você fizer uma maldição, uma quebra de maldição bem feita, você vai chegar lá em Adão. Não tem jeito. Então essa é uma questão. Agora, quando a gente sofre aqui nesse mundo, a gente procura de alguma maneira resolver viver de uma forma para a gente sofrer menos. E antes de Cristo, ali naquele século, quarto século antes de Cristo, os filósofos já trabalhavam essa questão de como fazer para não sofrer. Então, esse próprio Epicuro, ele escreveu alguns tratados que eu coloquei aqui. Primeiro, contentar com o mínimo necessário. Vocês lembram alguém do Novo Testamento que falou isso? Paulo. Contentai-vos com o que vocês tendes. É um pouco daquela filosofia de Epicuro. Sabendo, gente, que a teologia de Paulo, muita coisa é tirada do intertestamentário, dos filósofos, dos profetas, dos escritos apócrifos. Então, Paulo era um camarada que andava com livro. Traz os livros, especialmente os pergaminhos, porque Paulo ele lia, estudava, era um camarada culto, né? Então, esse estilo de vida, de contentamento, vai livrar as pessoas de muito sofrimento. A pessoa que sempre ela quer ter um padrão muito alto
e qualquer balancezinho na vida dele, ele fica mal. Eu vi um homem na internet, ele perdeu uma grana violenta, perdeu aí 400 milhões de dólares. Sabe o que é isso? 0,5% do dinheiro dele. E ele ficou muito mal. Então, outra coisa, buscar a felicidade com moderação. Em tudo dai graças. Olha só, o Novo Testamento, ele dá também algumas atitudes para a gente viver de uma forma que a gente vai sofrer menos, né? Outra coisa, limitar os desejos. Tem um escritor que falou assim: somente os tolos aprendem determinadas coisas por experiência própria. O cara que quer experimentar tudo, fazer tudo, não segurar todos os desejos dele, não dá certo. É sofrimento. O Novo Testamento inteiro, ele fala que nós estamos numa guerra contra os desejos da carne. Colossenses 3,3, Paulo fala assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. Porque o cristão, ele tem duas naturezas. Uma natureza pecaminosa e uma natureza divina. Os dois estão ali, o espírito militando contra a carne. É uma luta diária. A libertação total dessa carcaça aqui vai acontecer no futuro ainda. Aqui a gente está no... ele fala aqui também, suportar a dor com serenidade e reclusão. O que vocês acham disso? Ficar quietinho, não chorar, não fazer nada. É bom dizer, né? Para quem está fora, esse é um bom conselho. Quantas vezes uma pessoa passa por um sofrimento muito grande, às vezes chega uma pessoa e fala assim: não chora. Não chora, vai ficar no lugar, vai. Chorar, o pessoal fala que sorrir é o melhor remédio, né? O melhor remédio muitas vezes é chorar, que você bota para fora, né? Uma vez uma menina foi conversar comigo, tal, ela estava super mal, e aí ela começou a botar tudo para fora e começou a chorar, chorou o tempo todo, só ela falou, né? Foi um monólogo bem interessante. Ela falou, depois de meia hora, eu tenho que sair. Muito obrigado, você me ajudou bastante. Porque ela botou para fora, né? E por fim ele fala assim: olha, você não tem que temer a morte. Ele fala assim: a morte não existe porque a morte não chegou. E quando a morte chegar, você que não vai existir, porque você vai desintegrar. Ele cria no atomismo, né, que a alma ia desintegrar e você não ia existir mais. Então ele fala: gente, para de ficar preocupado com a morte, porque era uma coisa que causava sofrimento, né? Então o Epicuro, ele causava eles já tentavam resolver essa questão assim do sofrimento. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que o Novo Testamento, a Bíblia também, Provérbios, vai fazer algumas coisas com que a gente saia fora de muito sofrimento. Tem gente que é especialista em arrumar encrenca, né? Só arruma confusão, faz coisa errada, toma decisão errada, faz coisa errada, não escuta conselho. Aí, tem um outro camarada aqui, um pouco antes deles, que é o pai dos estoicos, né? Ele falava também alguma coisa assim, ó. Aí ele já vem com a outra filosofia panteísta, né? Ele falou: gente, Deus é tudo, e nós somos parte de Deus. Já que Deus é tudo, nós somos parte de Deus. Aí que vem a teologia do Seishonoye. Já viram falar? Seishonoye? Casa do progredir infinito, que você precisa conscientizar que você é Deus. Já viu isso aí em alguns programas evangélicos? Você é Deus, você
Então, essa filosofia está crescendo muito aí. O outro já fala assim, isso aí não tem jeito, está tudo determinado. Você está sofrendo porque não, já Deus quis. O que vocês acham desse segundo ponto aí? Está tudo determinado? É assim mesmo? Então vai acontecer sofrimento, desgraça e é isso mesmo? A gente tem que ficar quieto? Tem que contentar? É isso? É isso que a Bíblia ensina? O que vocês acham? A Bíblia vai apresentar um outro lado, né? Ele coloca aqui também aceitar a vida e renunciar aos prazeres. Você tem que viver mais num jardim, ter amigos, curtir a vida e desenvolver a apatia. A palavra que ele usa, apatia, né? De você está acontecendo alguma coisa com você, cria aquele espírito que tô nem aí. Ou a filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não estou nem aí. Não é assim. Não é assim que o Novo Testamento coloca. A Bíblia apresenta uma outra coisa, né? Então agora eu quero ouvir de vocês o seguinte: como que os evangélicos entendem essa questão assim do sofrimento? A gente tem algumas explicações. Primeiro é o diabo. Isso aconteceu por causa do diabo. Isso é o diabo. Isso é o diabo. Tudo é o diabo, né? Coitado. Será que é tudo o diabo? Sim ou não? Por quê? Fala, Rogério. Há muitas coisas que quem faz somos nós. Não é coitado do diabo, né? Que a gente atribui ao diabo certas coisas que nós fazemos. A carne e o próprio inimigo que a gente acaba se envolvendo. Existem aqui essa visão ortodoxa que a gente vê em livro, os três inimigos nossos, o diabo. Então, eu estou entendendo que nós estamos tratando o mal, que a gente vê no começo, como consequência do pecado. É isso? Nós vamos ver se é isso realmente. Tá? Então a gente coloca geralmente aqui o diabo como parte o causador do sofrimento. Jesus falou, né, que ele vem para matar, roubar e destruir. É isso que ele faz. Eu tenho visto assim o diabo arruinando a vida de muita gente, assim, tanto nas ideias, no comportamento, na vida. E a gente já vive num mundo que a gente está num mundo que é o campo do inimigo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui como sabotadores, como subversivos, e não pense que aqui a gente vai ter um mar de rosa, não. A gente tem um inimigo, a gente está no campo do inimigo. Além disso, a gente tem um inimigo dentro da gente, e a gente tem um inimigo do lado de fora. Vocês viram que a coisa é complicada? E que não depende tanto da gente, né? Depende da gente, mas depende também do poder do Espírito Santo na vida da gente, porque senão a gente desaba. Tem gente que pensa assim que a salvação é pela graça, mas a santificação é pelas obras. Vai tentar fazer, vai. E é interessante que o tratamento para esses três são diferentes, né? O tratamento para o crente. Aham. Para a carne, ele fala que a gente deve fugir. Fugir. O diabo, a gente vai resistir a ele. Resistir. E a gente às vezes troca, a gente foge do diabo e tenta resistir a carne e não consegue pegar. É interessante que a Bíblia manda você resistir ao diabo. Mas quanto o perverso, a Bíblia fala não resista ao perverso, porque não vai ter jeito. Não resista ao perverso. Agora o diabo você tem que resistir, se você não fizer nenhuma oposição de alguma forma, ele vai. Agora, existem outros inimigos além disso aqui, não tem?
que causa sofrimento para a gente? O que mais que causa sofrimento para a gente, além desses 3 aqui? Pensa que no mundo hoje, que nós estamos vivendo, 2022, o que está causando sofrimento na humanidade hoje? Vocês sabem. Está latente aí. O que está causando sofrimento à humanidade hoje? Fake news. Morte, o que mais? Enfermidade, pandemia, uma coisa global, sofrimento, ameaça, guerras que estão surgindo. A Ucrânia vai ser invadida talvez essa semana aí, guerra, morte. Nós estamos vivendo essas coisas aí. O que mais está acontecendo no mundo de que causa sofrimento às pessoas? Só olhar aí, gente. O que está causando sofrimento? Colocar aqui. A natureza. Eu tenho uma amiga que mora lá no Japão. Todo dia fala, terremoto. Eu falei, vem aqui pro Brasil. Aí outro dia fala, o tsunami. Vem e arrebenta tudo. Terremoto, morte, terra tremendo, prédio caindo, guerras. Tem a questão aí do vírus, né? A gente nem vê o vírus, é um inimigo que está matando todo mundo, aí fica todo mundo de máscara, né? Vírus, aí corre daqui, vacina daqui, 1, 2, 3, 4 doses, e gente morrendo, aí fica todo mundo já, porque é uma realidade. O nosso corpo, às vezes não tem nem vírus, não tem nem nada, mas aí você vai ver, está com pressão alta, coluna, dor aqui, não é, João? Assim, a gente fica todo ruim. Quando a idade chega, você vai vendo que o corpo, ele vai trazendo os seus sinais, não tem essa. Aí o pessoal ainda fala, né, a terceira idade é a melhor idade. Que nada, você não tem ideia de como que é, né? E outra coisa, o outro inimigo nosso aqui são pessoas, né? Tem pessoas que são perversas, elas acham que o diabo precisa de ajuda, né? O trabalho que ela faz é tão... Agora, como que no meio religioso mais neopentecostal, como que eles encaram isso aqui? Isso é maldição hereditária, ou é um encosto, qualquer coisa que você tem um encosto que precisa ser quebrado, e vai ser quebrado através de sacrifício, geralmente é sacrifício de dinheiro, que você tem que... Ou então é um olho gordo, né? Sabe o que é olho gordo? O pessoal fala que é inveja, né? Olho gordo, que traz o mal. Por isso que eles criam passes, banhos, caveira chifruda em cima do telhado, porque eles falam que não existe nada pior do que a inveja, né? Agora, existem algumas explicações orientais. Você já viu a pessoa que fala assim, aqui se faz, aqui se paga, a lei da ação e reação. Não, mas se você está assim porque você fez isso. Será que isso é verdade? O sofrimento é porque você fez alguma coisa errada? O que você acha, Bia? Cássio, você acha que a pessoa sofre só porque ela fez alguma coisa? Não, você está assim, você é um pecador, você fez isso. Isso é verdade? Nem sempre. Um exemplo bíblico, o João citou aqui. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, fugia de todo mal, e de repente cai, o mundo dele cai. Por quê? Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes na igreja, quando a gente vê uma pessoa que está sendo atribulada por muitas coisas, a gente fica achando que ela fez coisa errada. Não, ela ali, você não sabe, você não conhece. A gente não sabe, né?
Ou então, assim, tem uma causa no passado, que eu já falei aqui da maldição hereditária. Eu já falei também do panteísmo da Seishonoye, de algumas religiões orientais, que falam que o mal é uma ilusão. Lá em Atibaia, perto da igreja que eu trabalhava, tinha um templo da Seishonoye. E eles falavam, não existe o mal é uma ilusão. Aí um dia o ônibus deles parou lá na descida assim, perdeu o freio, desceu e bateu numa casa lá, machucou um monte de gente. Eu falei, não, isso aqui é uma ilusão. Não é bem assim, né? O Islã vai falar que é assim, não, tudo é da vontade de Deus. Mas é a vontade de Deus. Tem cristão que é muito assim também, né? Não, da vontade de Deus, isso é da vontade de Deus. Deus quis assim, todas as coisas cooperam para o bem. Ou então assim, isso aqui é um bem disfarçado. O mal é um bem disfarçado? Como que a gente tem que entender esse versículo, né? Que Deus faz todas as coisas cooperar para o bem. Será que o mal é um bem? Ou não? Não. O mal é mal. O mal sempre é mal. O que Deus faz, tem o versículo em algumas Bíblias fala assim, todas as coisas cooperam para o bem. Então tem gente que acha que o mal é um bem. Não. A tradução correta o sujeito ali é Deus. Deus faz todas as coisas cooperar para o bem. Ele pega o mal e transforma num bem, de acordo com a vontade dele. Não quer dizer também que se uma pessoa pegou um câncer, Deus vai curar ela vai sair louvando a Deus. Não é assim. Tem gente que morre, que pega uma enfermidade e morre, mas tem outros que Deus cura. A gente não entende o plano de Deus. Mas o mal é mal. O mal não é um bem disfarçado. Acontece que Deus quebra, às vezes, um mal. Uma pessoa que morreu, Jesus vai lá e ressuscita aquela pessoa. O mal da cegueira, da paralisia, Jesus, de acordo com a vontade dele, ele vai lá e muda um acontecimento. Isso pode acontecer com a gente, e acontece a todo momento. Quando você faz uma viagem para Recife ou para Aracaju, vocês não fazem ideia da quantidade de anjos que vão do lado do carro de vocês, porque a gente não vê, né? Já pensou o tanto de carro que vem na sua direção? E se algum deles ali, se o diabo quiser jogar aquele carro em cima de você para acabar com a sua vida, não? A nossa vida está na mão de Deus. Então, como que... Agora fala para mim, gente, como que a gente entende isso biblicamente? O que a Bíblia nos ensina? Como que a gente pode combater essa questão do mal, entender o mal do ponto de vista bíblico? Vocês já falaram algumas coisas. Eu vou dar um pontapé inicial aqui, vocês... que o Sérgio falou da questão o que Deus criou foi bom. O que a Bíblia fala sobre Deus? Vocês lembram algum versículo? Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é luz, não há nele treva nenhuma, Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus é santo, Deus é completamente separado. Poderoso. Deus é poderoso. Então, atribuir a Deus o mal, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado, sou provado, né, por Deus, porque Deus não pode ser provado, tentado pelo mal. Não existe uma força que vai fazer Deus praticar o mal. Então, a gente tem que entender isso aqui é parte da verdade. O que mais? Um que o Sérgio falou. O plano de Deus, ele é perfeito. Agora, como que o plano de Deus é perfeito se existe o mal?
por que que existe o mal? Não do som alto, né? Mas outras coisas, né? Mas esse é um grande... Então mas hoje é domingo, tá todo mundo acordou cedo, né? Ninguém está descansando. O plano de Deus, sendo Deus perfeito, o plano dele não pode ser assim, falho. Tem gente que pensa assim, Deus criou o mundo, colocou tudo perfeito e depois, foi um intruso lá, fez uma coisa errada, aí deu tudo errado. Deus falou, e agora? Como que eu vou resolver esse problema? Não, eu vou deixar crescer que depois eu vou mandar um dilúvio, acabar com todo mundo, vou começar tudo novamente, com um pessoal bonzinho, e depois vai dar tudo certo. Aí manda o dilúvio, acaba com todo mundo, começa tudo de novo, aí vem tudo errado de novo. Aí Deus manda, cria uma nação, dá uma lei, faz um monte de milagre para ele, e o povo faz tudo errado. Aí Deus manda profetas, mesmo dando terra, dando milagre, tudo para ele, Deus manda profetas lá, mata os profetas. Deus fala, deu errado. Vou mandar agora o meu filho lá. Aí manda o filho morre. Deus fala, será que é assim? Será que o plano de Deus está nessa situação toda aí de... Essa é uma grande dificuldade para nós, né? É uma grande dificuldade para nós, por quê? Porque nós somos imperfeitos, né? Entender a perfeição de Deus é muito difícil. E eu digo isso porque quem é de empresa sabe que se faz o planejamento. Mas dentro do planejamento você trabalha com riscos e contingenciamento, ou seja, a gente já espera que algo não vai funcionar. E entender que Deus mesmo as coisas que aparentemente saíram errado, aquilo fazia parte do plano, né? É difícil, por exemplo. Então, a gente nunca vai entender bem isso. Tem alguém. Uma verdade que tem é que Deus criou um mundo perfeito, né? Que é o que o Sérgio falou. Deus criou um mundo perfeito. Mas por que entrou o caos no mundo? O que aconteceu? Quando a gente vê que Deus criou o mundo perfeito, tudo era perfeito, maravilhoso. Imagina o jardim lá no Éden, maravilha, cheio de plantas, animais, fazenda, aquele lugar maravilhoso, com alegria, tudo bem. E quando a gente vê o mundo hoje, a situação que está, e se você quiser saber como que a coisa está tão feia, é só você olhar a história humana, a história das guerras, das mortes, das destruições, das maldades que já foram feitas em todo o período da história. A gente tem que chegar à conclusão de que alguma coisa aconteceu para que o mundo ficasse assim. E o que aconteceu para que o mundo ficasse assim? O que aconteceu? A queda, o tombo, a morte, né? Fala, Zambelli. Eu só queria agregar que foi citado a criação, mas mesmo no momento antes de queda, existe uma observação divina de que nem tudo estava, e agora do nosso ponto de vista, perfeito. No momento Deus falou, não é bom que o homem esteja só. A gente tem às vezes a palavra perfeito, uma conotação que a gente tem de perfeito é que tudo está nos trinques. Quando a melhor compreensão de perfeito é plenitude, quer dizer, está tudo completo. Naquele momento foi criando, dia 1 é bom, 2 é bom, 3 é bom, mas mesmo dentro daquilo que nós olhamos como padrão de perfeição naquela criação,
havia uma lacuna que foi corrigida por Deus, mesmo tendo Deus criado aquilo muito bom. Então, Sérgio trouxe uma questão de nossa perspectiva a respeito de perfeição, e naquele momento da história, nós tínhamos a perspectiva de Deus, até que a gente disse, não é isso que eu quero ver com meus próprios olhos o que é bom e o que é mal, por isso eu vou comer desse fruto aqui, e você como Deus. O que o Zambelli está falando é que dentro eu ia falar isso mais para frente, dentro de um mundo de perfeição, Deus criou criaturas livres, tá? E a gente vê aqui no primeiro ponto que Deus é perfeito. Deus é perfeito. E Deus criou criaturas livres. E o que está implícito nessa liberdade humana? Então, porque antes da queda, já existia a opção do mal. E já existia também Na ordem de não comer da árvore, né? Está no jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então já existia essa opção. Então essa questão da liberdade é muito importante para a gente entender essa questão do mal. Porque são variáveis que estavam fora. Porque tem isso para isso, você pode escolher. Para quem sempre aqui filosofar, ou sei lá, viajar, para que Deus botou uma árvore que dava essa. Então, assim, mas era para expressar essa liberdade. Né? Esse conceito aí estava pouco. Não só expressar essa liberdade, como dar cabo ao plano perfeito de Deus. Sim, isso. Porque a visualização da morte de Cristo aconteceu antes mesmo dessa árvore existir no meio daquele... O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia. Entender o todo, né? Não as partes. Né? A liberdade humana é uma coisa boa, tá? Mas a liberdade humana, Deus ele poderia ter criado robô, mas ele, por ele ser amor, ele resolveu criar criaturas livres. Nós temos uma certa liberdade, não no sentido total da palavra de ter um livre-arbítrio, né? Que você faz o que você quiser, porque não é bem assim. Você vai fazer aquilo, você vai ter uma certa liberdade, mas Deus está acima de você. Deus está no controle. Eu vou fazer isso. Vai coisa nenhuma. Você não adianta se você falar que você vai para Plutão, porque não vai, não é bem assim. Então, a gente tem uma certa liberdade que é uma coisa boa, mas o uso da nossa liberdade, nós optamos por viver longe de Deus. Uma outra coisa aqui que a gente precisa entender nessa questão toda do sofrimento é que Deus não é surpreendido pelo mal. No Éden, quando o homem pecou, quando fala assim que e arrependeu Deus de ter feito o homem. Como que a gente entende isso? Deus arrependeu. Como que a gente entende isso? Deus, deu errado. Vamos corrigir. Não é. Esse Deus se arrependeu, isso é uma figura de linguagem chamado antropopatismo, né? Atribuir a Deus sentimentos humanos, mostrando assim como que foi o desagrado de Deus e ver, olha, é isso, né? É uma linguagem humana para a gente entender um pouco de Deus. O que o Rogério falou é isso aqui, que o mal entrou no mundo. O Romanos 5,12, né? Que é chamado de morte. A morte significa rompimento, separação da vida, a morte física, a morte espiritual, a morte emocional, a morte ecológica. A gente vê o mundo num processo de morte que é o resultado de separação, por causa de uma opção. Quem aqui já leu o livro de Jó? Acho que todo mundo, né? Todo mundo gosta de Jó, pelo menos no início ali, depois
para e vai lá no finalzinho, entende? Então não preciso ficar falando muito, porque o livro de Jó, ele traz algumas contribuições para a gente entender isso aqui. Primeiro, que o sofrimento acontece a todos. O sofrimento acontece a quem nasceu de novo é filho de Deus. Eu tenho uma amiga no Facebook que ela sempre coloca falando que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades, que não existe enfermidade, que é só a gente determinar a cura que vai acontecer. E eu explico para ela o versículo, falo, isso aqui está falando do ministério de cura do Messias que aconteceu quando ele estava lá em Cafarnaum, e que Mateus fala, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Mas ela não entende. E ela continua nessa perspectiva aí que a pessoa que é salva, ela através da fé, ela pode resolver todos os problemas. Nem sempre depende de fé. O apóstolo Paulo, ele tinha muita fé em Deus, mas ele tinha uma enfermidade que Deus falou assim para ele, não, você vai ficar com isso aí, não tem jeito. Então, o sofrimento acontece a todos. Mas a gente vê assim, não, o fulano morreu, ele era um crente, e ele era tão bom, um homem temente a Deus. Jesus falou assim, bom só tem um. O próprio Jesus, que era bom, ele morreu. Então, o sofrimento acontece a todos, a gente não está imune. A verdade é que Deus, ele nos liberta de muito mal, muita coisa que a gente não faz nem ideia, né? Por isso que a gente tem que ser grato pela fé, sabendo que Deus está tomando conta, que Deus está protegendo. Já pensou o Covid, por exemplo? A gente está aqui porque nós passamos por isso, né? Deus poderia ter outro plano para a gente. Já pensou se Deus mexe aí na nossa raiz, na nossa família? Já falei aqui também que Deus criou criaturas livres. O diabo, ele tem uma certa liberdade. Certa liberdade. O diabo não pode fazer tudo que ele quer. O diabo, ele está ali debaixo da soberania de Deus. Mas ele está atuando, ele está fazendo. Então Deus dá uma certa liberdade. Por que Deus permite isso? Nós não sabemos. Quando se fala de sofrimento, a gente não tem resposta para tudo. Não adianta a gente ser igual amigo de Jó. Obrigado, Zambelli. Minha voz aqui já está... Mal. As criaturas livres, quando Deus cria criatura livre, existe o mal possível. Deus pode criar o mal nesse sentido, de usar uma coisa que você está fazendo. Eu terminei de ler agora o Antigo Testamento, e é interessante ver que Deus permite Nabucodonosor e aqueles imperadores, aqueles homens, fazerem coisas, mas Deus fala, você vai até aqui, você vai fazer isso, por causa do seu orgulho, você vai ser punido, você vai comer capim, você vai virar igual um bicho. O poderio de Nabucodonosor, que era uma coisa estrondosa daquele mundo, de Senaqueribe, estava tudo assim na mão de Deus. Por isso que eu falo que o mal está debaixo da soberania de Deus. A gente fica tentando assim, entender as coisas. Nós vamos entender tudo?
que acontece? Não vamos. Agora, uma coisa é certa, o mal, você que já leu a Bíblia inteira, o que a Bíblia apresenta sobre o mal? Sobre sofrimento? No final, o que vai acontecer? O mal vai ser cessado. O mal, ele não tem existência própria. O mal é igual ferrugem. A ferrugem, só existe ferrugem porque existe o ferro. Um dia nós seremos resgatados do sofrimento aqui. O mundo vai ter um fim. Deus vai punir. Deus vai corrigir. Agora, o plano de Deus, assim, o que a gente tem revelado está nas Escrituras e a gente tem que crer nisso, que aqui a gente sofre, um dia a gente vai morrer por causa do pecado. A gente está sujeito a sofrimento, mas a gente, pela fé, a gente crê que o que acontece com a gente, nada acontece sem a permissão de Deus. O fio de cabelo, o pardalzinho que vendia ali por alguns centavos, né? Nenhum deles cai sem a permissão de Deus. Então, quando fala que a gente tem que viver pela fé, é a fé tanto para entender o que está acontecendo aqui, como também o que vai acontecer. Porque se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos o quê? Os mais infelizes. Já pensou? O camarada que não tem esperança? O que o cara faz? O cara vai tirar a vida. O cara vai tirar a vida. Por isso que é importante, gente, vocês estarem presentes nas reuniões, nas casas, na igreja. É importante você ler sua Bíblia, que é uma coisa que está caindo, ninguém mais está lendo a Bíblia, porque existem outras coisas mais interessantes na palma da nossa mão, né? E quando você lê a Bíblia, você lê um livro inteiro, Deus fala através da Bíblia. Leia sua Bíblia para você poder ter cabeça para entender esse mundo. E por último aqui, nem sempre vamos entender a causa das coisas. Qual é a grande sacada, a grande jogada do livro de Jó? O que Deus ensina para Jó naquele livro? Jó, ele queria saber por que ele estava sofrendo. O tempo inteiro. Por que é isso? Eu sou bonzinho. E ele fica querendo saber para Deus, por que ele estava sofrendo? O que Deus falou para ele? Jó, você está sofrendo porque você foi assim? Não. O que Deus falou para ele? Deus não respondeu para Jó. Deus pegou Jó e falou assim, Jó, olha aqui as estrelas. Olha isso aqui. Olha os animais. Olha aquele animal lá. Eu que fiz isso. Você sabe isso. Você sabe por que aconteceu isso? E Deus, ao invés de explicar para ele por que estava sofrendo, Deus mostrou quem ele é. E hoje nós não precisamos saber por que nós estamos sofrendo. O que a gente precisa é entender quem Deus é. Às vezes você querer saber por que você está sofrendo, isso é uma forma de idolatria. Porque aquilo ali que, se você ficar sabendo por que você está sofrendo, aquilo passa a ser um ídolo, porque é aquilo que vai te dar conforto. E o que dá conforto é saber quem Deus é. Quem que Deus é na sua vida. E é isso que a gente precisa. E essa é a nossa função. O que a gente precisa fazer aqui não é tanto melhorar a vida das pessoas. Isso é importante. O que a gente precisa é apresentar o Deus para essas pessoas. Porque senão, esses meio de campo que a gente faz assim na vida das pessoas, isso passa a ser um ídolo.
E a gente precisa apresentar Deus para as pessoas, para Deus ocupar o primeiro lugar na vida delas. Então o sofrimento, a gente tem que entender isso, que Deus ele tem um plano que é superior, que a gente não entende. Nós somos, é só você olhar as galáxias, a grandeza do universo, e onde que você se encaixa ali naquela poeirinha chamada Via Láctea. Então, a gente tem que olhar para essa questão do sofrimento, não ficar perdendo tempo tentando descobrir por que nós sofremos. O que a gente precisa é de outra coisa, quem Deus é. Então, essa questão aqui do sofrimento, a única coisa que eu falo para vocês é isso. É que Jó chega no final do livro e ele fala assim, ó, eu te conhecia só de ouvir. Eu era religioso, eu sabia que você existia, eu era um questionador, eu era um coitado, mas agora os meus olhos estão te percebendo. Tem gente que percebe a mão de Deus só quando tudo está bem. Pega uma geladinha lá. Não é? A pessoa, ela fala assim, ganhei um carro, obrigado a Deus, vai aqui na frente da igreja, eu quero agradecer a Deus porque eu ganhei um carro, eu quero agradecer a Deus porque eu fui curado, eu quero agradecer a Deus porque aconteceu isso comigo, olha que bênção, saiu minha aposentadoria, meu filho passou no vestibular, eu consegui uma viagem, eu fui promovido, glória a Deus, obrigado por isso. Mas as pessoas não percebem a mão de Deus quando na tempestade. Não percebem. O momento que eu mais percebi a presença de Deus na minha vida foi quando o Mateus estava internado no hospital. Por quê? Porque ali Deus ele se mostrava presente, falando, orientando, usando pessoas. Tem uma frase que fala assim, aquele que vê a mão de Deus em todas as coisas, deve deixar todas as coisas nas mãos de Deus. E o que a gente precisa é descansar nas mãos de Deus. E não ficar tentando aí especular por que nós sofremos, porque a gente vai tentar resolver por que nós estamos sofrendo. Por outro lado, a gente tem que procurar viver de acordo com a palavra de Deus, para não ficar aí dando cabeçada, porque o desvio da palavra de Deus é morte, é sofrimento, é angústia, é decisão errada. E eu, no meu tempo de igreja, eu tenho visto que muita gente sofre por não conhecer as Escrituras. Jesus falou assim, errais não conhecendo as Escrituras, vocês vão errar. E que Deus abençoe a todos vocês nessa manhã e que hoje à noite vocês venham para ouvir da palavra de Deus. Muito obrigado e até mais.